isso aí, pessoal, tudo bom? Aqui é Pablo Farias, corretor de imóveis na Flórida, e hoje eu vou fazer uma entrevista com a Caroline Rocha, né? Isso. Seu sobrenome é Rocha. Caroline Rocha, ela é gerente geral de uma empresa de contabilidade aqui em Orlando. O nome da empresa é ABK, tá? ABK Corp. É uma empresa, quem conhece Orlando, fica muito perto entre o Metro Oeste e a Dr. Phillips, então está muito pertinho. A Caroline vai estar conversando com a gente um pouco hoje, tentando tocar nos pontos necessários para entender como funciona imposto, como funciona a abertura de empresa, como funciona adquirir um número federal aqui nos Estados Unidos. Então, são dúvidas que eu tenho certeza que a maioria dos brasileiros que pensam em investir ou morar, ou qualquer que seja a sua intenção, você tem algumas perguntas na cabeça. Vamos lá. Carol, tudo jóia? Tudo ótimo. Conta pra gente quanto tempo tem a empresa aqui, quais são os trabalhos de vocês, como é a empresa aqui em Orlando? Certo. A empresa já está no mercado há 12 anos. O dono do escritório, Alberto Lemos, ele já está no mercado e a nossa área principal são os estrangeiros, principalmente os brasileiros, assim como, obviamente, clientes locais. A gente presta serviço, é a abertura de empresa, fazemos declaração de imposto de renda, tiramos o Tax ID, que algumas pessoas no Brasil já ouviram falar, tiramos alvará de funcionamento, então a gente dá toda essa assessoria ao cliente quando ele vem do Brasil para cá. Ok, então os serviços são um pouco parecidos com os serviços do Brasil? Muito parecidos. Ok, sim. Muito bom, legal. Dentro desse serviço você falou, vocês cuidam então de imposto de renda, vocês cuidam de abertura de empresa, vocês cuidam de alvará, questões Exato. legais, é possível um contador entrar nessas questões legais? Sim. Aqui? A gente costuma brincar que, obviamente, na área de imigração, que alguns clientes também têm algumas dúvidas, isso definitivamente é com advogado, mas a questão de alvará de funcionamento, para clientes que vão comprar imóveis de temporadas, a aplicação que a gente chama taxa do turista, digamos assim, que aquela tarifinha que você paga no hotel quando você vem, que casas de temporada também precisam fazer a aplicação, a gente ajuda com todas essas aplicações para ficar em dias relacionados a imposto de renda. Ok, muito bom. Uma pergunta que a maioria dos brasileiros tem é o seguinte, na questão de compra de um imóvel, certo? A pessoa quer comprar um imóvel nos Estados Unidos. Qual o conselho de você, como uma pessoa que trabalha na área de contabilidade, seria a pessoa compra em nome de pessoa física ou em nome de pessoa jurídica? Pessoa jurídica. Então vamos lá. Uma das coisas que a gente sempre fala aos nossos clientes, e isso é baseado obviamente com conversas que a gente já teve com os advogados, muitos advogados eles indicam, principalmente para imóveis de investimento, seja comprado em nome de pessoa jurídica, principalmente pela proteção que esse bem tem quando está no nome de no caso de uma entidade. Pode ser feito, obviamente, das duas formas, tanto pessoa física como pessoa jurídica. É interessante que o cliente ele possa entender quais as obrigações que ele teria em ambos os casos e o que ele precisaria para fazer para poder estar fazendo essa compra. Ok, então a única coisa que precisa definir de fato é que tipo de empresa, se ele for optar por empresa, exatamente, ele abriria. Nós temos hoje o quê? Quais as opções de empresa que pode ser aberta? Nós temos aqui nos Estados Unidos basicamente 4 tipos de empresa, e normalmente para estrangeiros a gente indica ou uma corporação ou uma LLC. Seria muito parecido no Brasil com uma sociedade anônima, que seria a corporação, e a limitada, que seria no caso da LLC. E é o que a gente sempre incentiva ao cliente, a gente marcar um horário com ele, a gente tem disponibilidade, a gente conta com a equipe que todos falam português exatamente para poder facilitar essa comunicação, esclarecer as dúvidas. Então a gente marca um horário para o cliente, a gente gostaria muito que o cliente saísse entendendo qual a diferença das duas empresas, por que ele escolheria uma, por que ele escolheria a outra, e aí vai muito do caso de cada um. A gente sabe que, independente de ter 4 opções de empresas diferentes, a maioria das pessoas elas optam pela LLC. Sim, e qual seria a vantagem da LLC em contrapartida das outras empresas? Da corporação. Então vamos lá. Por que alguns clientes eles decidem optar pela limitada, pela LLC? Principalmente pela questão dos dividendos. A LLC é uma entidade que está ligada junto aos donos. Em que sentido? A nível fiscal. Enquanto a corporação ela é uma sociedade totalmente independente, onde a companhia vai pagar o imposto em cima do lucro líquido, e aí aqui nos Estados Unidos, tanto a LLC como a corporação sempre focando em cima do lucro líquido, ou seja, para os clientes que vão estar colocando sua propriedade para aluguel, vai ser o valor do aluguel menos todos os gastos que você tem referente a essa propriedade.
Muitas vezes, até mesmo, se um dos sócios, por exemplo, dessa empresa estiver está vindo para se reunir com a administradora, vindo se reunir com o contador, e a empresa que está pagando esse custo vai entrar como dedução do aluguel recebido. Então isso não é um jeitinho brasileiro. Não é um jeitinho brasileiro, é permitido pela Receita. Então isso de fato a pessoa vem para cá com o intuito de resolver alguma coisa relacionada aos seus imóveis, exato, ela pode deduzir esses gastos, exato, no imposto da empresa. O custo da passagem aérea, por exemplo, a gente já pode utilizar isso como dedução. Assim, obviamente, como os outros custos que você vai ter com a casa. Você tem o IPTU, o condomínio, gasto com serviços legais, gastos com qualquer reparo, manutenção. Então, tudo isso vai ser utilizado para deduzir do valor recebido do aluguel. Ok. Em contrapartida com a corporação, você disse que em uma outra conversa você me falou que pode ser que você já seja até bitributado em relação, quando você compara LLC e corporação. Exatamente. Você pode explicar um pouquinho isso para o pessoal? Então vamos lá. A corporação, para ela ser uma sociedade independente, você tem a autorização, no momento que você faz a abertura da empresa, você não tem autorização de trabalho, você não pode estar trabalhando no dia a dia da companhia. Então você acaba que você é um sócio, digamos assim, é um membro. Você é um membro inativo, para facilitar um pouco o termo. Na corporação, por ela ser uma sociedade independente, só para facilitar o exemplo, digamos que ela tem um lucro de $10 mil, isso é líquido. Você pagaria desse imposto 15%, por exemplo. A corporação ela sempre inicia-se com 15%. $1 de lucro, 15% desse $1. Caso os donos decidam tirar dividendos para eles, então eles deveriam colocar essa informação dentro de um imposto pessoal e pagariam imposto então sobre esse dinheiro. Como pessoal. Como pessoa física. Então qual é a grande vantagem da limitada? A limitada você só paga imposto uma única vez. E como seria então? Então no cenário que você o lucro é 10% e nós dois somos sócios da mesma empresa, obrigatoriamente tem que haver a distribuição dos dividendos. Por nós não sermos digamos, membros ativos, o que a gente vai estar recebendo realmente são dividendos, a gente não está trabalhando no operacional da companhia. Nesse caso, vai ser dividido $5 mil para você, $5 mil para mim, se nós tivermos, obviamente, 50% cada um. Nesse caso, a empresa não paga imposto. Quem paga imposto vai ser o sócio. O que seria? Lembrando, pessoas não residentes são isentas até R$3.950. Esse é o valor de 2014, provavelmente 2015 pode ser que esteja uma alteração, sempre a Receita ela está colocando um pouco a mais. Até $3.500 a pessoa está isenta de exatamente. Então nesse exemplo que eu estou dando, a gente pagaria imposto apenas em cima da diferença. Os 3.950 menos os 5 mil, e a gente pagaria em todo, pessoa física inicia-se com 10%. 10%. Exatamente, por isso que a gente sempre incentiva ao cliente, caso ele faça a opção de abrir uma empresa, a gente recomenda que seja aberta uma conta bancária e que todos os gastos da empresa relacionados à companhia saiam dessa conta. Até mesmo para o controle do cliente, obviamente, a questão de receita é o que ela solicita. Quero abrir um parênteses aqui, eu vou até fazer um vídeo com uma pessoa de banco, porque as pessoas acham que é muito complicado, como é no Brasil, abrir conta aqui nos Estados Unidos, o que é uma coisa muito simples, né? Bem simples, sim. Passaporte, se for uma empresa, os artigos de incorporação da empresa, é algo muito simples. E normalmente quando você abre a empresa aqui com a Caroline, ela já vai te passar toda essa documentação necessária para estar abrindo. Com certeza. Né? E fica até mais fácil para a contabilidade, se ela fizer tudo no nome da empresa. Exatamente. Né? Um dos requerimentos da Receita e outro quando o cliente, principalmente o cliente que ele reside no Brasil, a gente sempre incentiva, você vai ter muito mais controle se você centralizar em um só local. Agora um ponto importante, a gente não pode esquecer para os clientes, seja pessoa física ou pessoa jurídica, tem sempre o famoso, e algumas pessoas já conhecem no Brasil, aquele termo do Tax ID, do IT Number. E a gente, seria interessante esclarecer o que seria esse Tax ID. O que é muito parecido com o CPF ou o CNPJ, né? Exatamente. Então, para a pessoa física, seria realmente o Tax ID ou IT Number, como algumas pessoas falam no Brasil. E esse número ele é um número de identificação junto com a Receita. Ele é um número de 9 dígitos, e aí é onde a gente fala que é muito parecido com o CPF. Mas ele é exclusivamente para efeito de imposto. Exatamente, ele não altera o tipo de visto, ele não te dá permissão de trabalho, ele é um número de identificação junto à Receita Federal. Ou seja, agora você vai estar cadastrado junto com a Receita para você poder estar declarando esse dinheiro recebido aqui nos Estados Unidos. E como que funciona o processo para estar adquirindo esse Tax ID?
Então, o Tax ID é um processo muito simples e muitas vezes, se o cliente vem na correria de estar comprando imóvel, vem passar uma semana, a gente pode estar fazendo o processo Tax ID depois. A única coisa que a gente precisa realmente seria uma cópia do passaporte do cliente. Essa cópia ela não precisa estar notarizada, no caso, reconhecimento que é uma cópia original pelo consulado, pelo órgão que emitiu o passaporte. O dono do escritório, ele é um agente reconhecido pela Receita, onde ele pode estar fazendo a autenticação desse passaporte. A gente também precisaria, no caso, uma cópia do contrato da casa e muitas vezes a gente também precisa que o cliente nos autorize a entrar em contato com a administradora para a gente poder, no caso, solicitar da administradora uma carta afirmando que realmente está tomando conta da propriedade desse cliente. Okay. O que é muito interessante é um ponto, se você pensa em comprar o seu imóvel e esse imóvel ele não é no caso, para efeito de renda, pelo menos para uso pessoal, nesse caso você não tem a obrigação de estar fazendo imposto aqui nos Estados Unidos. Alguns clientes eles abrem a empresa, por mais que o imóvel seja de pessoa física, para ter mais ou menos como se fosse um holding, aquela empresa que está segurando o imóvel. Dos meus clientes que entram em contato, vocês que me acompanham na página e no YouTube, uma das maiores perguntas é a questão da sucessão. Meu Deus, se eu falecer, 40% vão embora. Calma, não é tão assim. Existem soluções para isso e a Carol vai estar falando um pouquinho sobre isso. Exato. Um dos primeiros passos, até quando o cliente, obviamente não é só a abertura da empresa, vai existir a manutenção, são coisas simples, não são coisas custosas, não é nada de outro mundo, mas qual seria a solução para aquele cliente? Olha, Pablo, eu quero comprar o meu imóvel no nome de pessoa física, qual seria então o passo que eu poderia para evitar esse imposto de sucessão? A primeira coisa que a gente fala para o cliente é então procurar um seguro, e aí algumas empresas falam seguro de sucessão ou seguro de vida, para proteger esse valor no momento do falecimento. Uma outra opção também seria deixar um testamento, e aí é interessante, esse testamento tem que ser obviamente reconhecido aqui nos Estados Unidos, mas eu acredito que o mais simples seria realmente o seguro, até mesmo para proteger caso de falecimento. Em relação à empresa, você pagaria imposto em cima, obviamente, da sua cota. Então, a gente tem muitos clientes que eles abrem a empresa, as pessoas que participam precisam ser maiores de 18 anos, senão o Estado ele não autoriza. Pelo menos essa é a informação que a gente sempre teve do Estado aqui da Flórida. E aí, nesse caso, a gente tem muito cliente que abre uma empresa e coloca os membros da família, esposa, filhos. E aí você pagaria então em cima apenas daquela sua cota que você tem referente à empresa. Resumindo, se tem 4 pessoas na empresa e uma dessas pessoas falece, o que vai acontecer é aqueles 40% seriam emitidos só da 4ª parte que faleceu. Então, e aí na verdade a gente até teria que fazer um cálculo, teria que fazer um imposto para saber exatamente o valor que seria retido. Ok, muito bom. A outra pergunta que eu acho que é uma das mais importantes para todo mundo que está nos ouvindo é questão de custos. É muito caro para poder manter uma pessoa como o seu contador aqui nos Estados Unidos? Quais o custo? Por exemplo, dê exemplo para a gente na questão de abrir empresa e de adquirir o número do Tax ID. Ok. O Tax ID, o custo do Tax ID é 110, no caso ou por pessoa física ou por sócio. E a abertura da empresa, o nosso custo aqui do nosso escritório é $700. E aí quando a gente entrega para o cliente, a gente já entrega o pacote completo. Nós entregamos o contrato social, entregamos as ações, a gente entrega também o que a gente chama de artículo de incorporação aqui na Flórida, junto com o CNPJ da empresa. Conseguimos tirar o CNPJ mesmo que o cliente ainda não tenha o Tax ID, e que no caso, para não atrasar todo esse processo, até mesmo no contrato. Nesse caso seria então a abertura da empresa e posteriormente a gente tiraria o Tax ID para o cliente, porque sim, uma vez você tendo a sua empresa, é necessário que a gente aplique o Tax ID. Ok, muito obrigado, Carolina. E eu acredito que a gente tocou em vários pontos. O que eu vou fazer, eu vou deixar as informações deles no vídeo. Por favor, entre em contato com eles. Qualquer dúvida, se quiser marcar uma reunião, até por Skype, acredito que vocês podem por Skype a gente não cobra nenhum FII para essa introdução inicial. Exatamente, a gente está disponível para tirar qualquer dúvida, sempre no horário do cliente. Caso o cliente queira mandar e-mail, também sinta-se à vontade, a gente sempre pede no mínimo de 24 horas para responder esse e-mail. Em muitos casos a gente também responde antes. Ok, isso é muito importante porque tem pessoas que têm passado bastante raiva com os serviços prestados aqui nos Estados Unidos. E eu tenho certeza que as pessoas que eu tenho trazido para poder fazer entrevistas nos nossos vídeos são pessoas que eu posso indicar. Então é isso aí, fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.